Mais uma vez, com a graça de Deus, nós estamos juntos, mesmo à distância. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma palavra, no mesmo Deus. Bem, então nós queremos falar um pouquinho, iniciarmos um pouquinho para falar sobre o ser humano, que às vezes é tão forte, em outra ocasião é tão fraco, e que em momentos se parece tão inteligente, e em outra ocasião tão insensato, e tão capaz e depois tão incapaz. E a gente às vezes não compreende muito bem o ser humano e às vezes a própria pessoa diz que não compreende a si mesmo. A Bíblia traz alguns relatos sobre o homem, que às vezes a gente pode pensar que o homem, eu estou me referindo ao ser humano, homens e mulheres, não tem valor algum, mas ele tem muito valor. Basta você imaginar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não foi para salvar os pássaros, os peixes, os animais selvagens, os silvestres ou domésticos, mas para salvar o homem. O salmista Davi faz esta interrogação no Salmo 8, verso 4 a seguir. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Contudo, ele fez essa pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Bem, para nós entendermos um pouquinho sobre o ser humano, nós temos que voltar um pouquinho a Gênesis, que é o princípio, para sabermos um pouco por que este homem é tão precioso, o que tem neste homem de tão precioso. Então nós vamos ver Gênesis, no primeiro capítulo, no verso 26, nós vamos encontrar o homem sendo formado em espírito. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, e que há fruto da semente, e ser-vos-á para mantimento. Então o homem então estava suposto a se alimentar de toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra.
e de toda árvore em que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Mas nós prosseguimos então na formação do homem. Capítulo 2 do mesmo livro, o verso 7. Bom, leiamos um pouquinho antes para a compreensão. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então mostra que nós não tínhamos então no princípio tempestades, furacões. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus fez um corpo, um manequim, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, então, de espírito, semelhante a Deus, agora o homem já tinha um corpo. E ele recebeu o sopro de Deus. Ele recebeu o sopro de Deus. Então ele recebeu uma parte de Deus e foi feito alma vivente, e Deus o colocou no jardim do Éden. Então, no mesmo capítulo, nós encontramos que Deus, ele tirou a mulher que estava no homem, e com a sua costela fez um corpo para ela. Deus não pegou o barro e fez um novo corpo, mas ele pegou uma parte, porque o homem já tinha sido criado macho e fêmea. Então Deus, ele tirou uma parte da costela, uma costela de Adão, e fez a sua companheira. E ele fez adormecer Adão e tirou uma das suas costelas, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Bem, então nós percebemos que aqui Deus já formou o homem de uma forma diferente dos animais. Ele formou ele primeiramente uma unidade, macho e fêmea. E depois ele separou, formando então duas unidades, dois seres agora, diferentes uns dos outros, um do outro. Ele estava com um corpo masculino e Eva um corpo feminino. Portanto, com mentes, olhos e todos os sistemas separados, sistema defensivo, sistema de todo o corpo que nós conhecemos, funcionando, cada um com um coração, cada um com seus rins, com seus pulmões, com seu fígado, com seus olhos, com suas bocas, e assim sucessivamente. Mas sendo um parceiro do outro, um que saiu do homem, que era a mulher, então para viverem em perfeita união. Então aí está formados o ser humano, de uma vez, então de várias etapas. Portanto, Deus criou primeiro o espírito,
a imagem de Deus, depois criou um corpo, um manequim, do pó da terra, soprou e aquele homem foi feito alma vivente e ainda era só, mesmo sendo macho e fêmea. Depois então Deus separou e colocou o homem junto com a sua esposa, sua companheira. Agora eram dois para formarem um. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Porque não tem diferença, a mesma carne, o mesmo sangue humano, ser humano, gente. A carne do animal era diferente da carne do ser humano. Todo animal, ele é diferente. A sua criação é diferente. O seu formato é diferente. O homem foi formado diferente. A carne humana não é igual à carne de qualquer um outro ser vivo que existe sobre a terra. Como a carne do peixe é diferente dos animais silvestres, dos animais. A carne das aves é diferente. E a carne do homem também é diferente. Elas não se misturam. O sangue é diferente. Bom, mas prossigamos agora. O que é o homem? É uma introdução a um estudo que a gente deseja fazer aqui. Então agora nós pegamos em Gênesis para descobrirmos o que é este ser, com esse sistema psíquico, com esse sistema tão perfeito. Meu Deus, é muito maravilhoso isto. E este Deus tem cuidado por este ser, porque, preste bem atenção, é o único ser que pode se perder. Porque é o único que tem o sopro de Deus. A Bíblia não diz que os animais silvestres, os domésticos, têm o sopro de Deus. Mas diz que o homem tem o sopro de Deus. Então Deus, embora em muitas ocasiões na Bíblia Sagrada nós encontramos Deus usando os animais, ele usou uma jumenta para falar com um profeta teimoso, cabeçudo, chamado Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Deus usou uma jumenta. Por quê? O meio de ele usar seria o profeta naquele tempo. O profeta estava fazendo o que era errado. Ele que deveria praticar as coisas certas, estava fazendo o errado por causa da aquisição de dinheiro. Então Deus teve que usar um animal. E Deus usou, e Deus conversou, e aquela jumenta conversou com Balaão. E demorou para Balaão ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Não teria que ser ele o primeiro a ver, mas ele estava cegado pelo prêmio que ele havia recebido. O prêmio o cegou. Então ele não podia ver o anjo porque estava cego. Mas Deus deixou que ele visse o anjo, porque ele queria matar, espancar a jumenta, pelo que a jumenta tinha visto o anjo, mas o profeta não viu o que deveria ter visto. Bem, mas somente mais uma referência para hoje, porque nós fizemos esta introdução. Em 2 Crônicas, capítulo 6, no verso 18, ou melhor, eu estou em Deuteronômio, eu vou pegar Deuteronômio 5, 24. Diz assim: E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo.
Agora, pois, por que morreríamos? Então era quando Deus estava falando com Moisés no monte e eles pediram para que Deus falasse com Moisés e depois Moisés falar com eles. Aonde Deus então se agradou, então Deus levantou os profetas para falar com o povo. Então veja, agora e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Deus fala comigo, Deus fala contigo e você fica vivo. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Então o Senhor tem um carinho, não teve e nem terá, Ele tem um carinho especial por você, ser humano, seja fêmea ou macho. Você tem algo aí dentro deste corpo tão fraco que vale mais do que o mundo todo. E eu peço ao Senhor Jesus Cristo que nos ajude e te abençoe, te fortaleça em mais esse dia. E permitindo Ele, amanhã nós continuaremos a falar sobre o ser humano. Deus te abençoe neste dia. A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina mostrar. Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder da eternidade, pois Deus planejou a redenção da cruz ao pecado. E da glória dos céus Ele ao mundo desceu, pra de novo nos legar a imagem de és o meu Salvador, meu pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei pra cantar tão real salvação, minha vida hei de dar, também meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu Filho deu ao pecado. A imagem de Deus
com fervor louvarei. E enquanto eu viver,